Então na recepção a gente ganhou esse mapa de como funciona o Museu ao Ar Livre da Princesa Isabel. Então fomos agraciados pelo sol. Ainda bem que sem um solzinho agora, né? Porque com cerração ou chuvisqueira ia ser terrível o negócio. Então a gente já chegou ali, é R$20 a entrada. Eu paguei meia por ser estudante. Então, e a gente já ganhou um mapinha, que nem eu mostrei antes ali pra vocês. E a gente vai agora seguindo o roteiro ali e vai mostrando pra vocês. Um pouquinho de como é o museu aqui. Então a nossa primeira parada então aqui é a balsa. Que eu acho que até eles colocam pra funcionar em alguns dias. Porque aqui tem as normas de uso dela. E essa balsa era como os imigrantes italianos faziam as travessias dos rios, né? Então ela é uma réplica idêntica. Chegamos na capela. Será que vai ser aqui que eu vou ser pedida em casamento? Ai, 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 tô até nervosa. Aqui vai ser o casamento. Ah, então significa que o pedido não vai ser hoje, não vai ser aqui. Vai ser o casamento e a festa vai ser aqui no salão do lado. Ó, eu festerei, o arrastapé vai ser aqui, ó, no salão da comunidade. Pessoal, o museu aqui para vocês conhecerem um pouquinho, ele foi idealizado e feito pelo padre João Leonir da Lauba. Então foi ele o idealizador de tudo isso e esse é o primeiro museu neste formato da América Latina. Foi feito em 30 de agosto de 1980. O legal dele é que ele retrata muito bem a imigração aqui na região da Serra Geral. Então ele traz um pouquinho de como eram feitas as construções, de como eram as casas, de como eram os engenhos. Então tudo isso que a gente vai mostrando para vocês ao longo do vídeo é um pouco de como começou a colonização, principalmente aqui nessa região de Santa Catarina, aqui na região da Serra Geral em si. E assim como eu, quem aí também gosta? Farinha de mandioca, uma farofinha. Vamos conhecer como que é o engenho da farinha de mandioca. E o Cristo é grande aqui. Bem grande. Tudo de chão batido. Ah, ele botava os boi, ó. Sim, ele botava os boi, ia puxando para poder ir moendo.
girando aqui, ó. Aqui eu tenho a explicação, né? Esse é um peneirador. Peneirador. Ali, ó. Por tração animal, que nem a gente já tinha dito. Então é isso aí. Uma prensa. E aqui tinha o coxo, ó, quando os bichos ficavam com sede, já dava água, né? Na hora. Não deve ser, né? Vamos ver o que diz aqui. Ali, ó, coxo de polvilho. Aí era o coxo de polvilho. Não era o coxo para dar comida dos animais, não. E aqui era para prensar as massas. Daí tirava todo o líquido delas, ó. Essa era uma peneira de trigo. E aqui era onde colocava a farinha. Quando ela estava pronta para venda, se colocava dentro destes caixotes aqui. Mas é caixotes, não seriam coxo também, né? E aqui é a mesma do outro lado, ó. A canga do boi. E aqui tem um forno de torrefação de farinha crua, usado para torrar a farinha crua. Aqui é o forno embaixo. E aqui era um raspador ou descascador. Colocava, tem a informação ali, um parecido de casca fina, e em seguida era levada manualmente para triturador ou cevada, que é aquela primeira máquina lá que a gente mostrou. E aqui é o cevador. E aqui é o cevador. Então esse aqui é um pouquinho de engenho de farinha. E aqui a gente consegue ter uma visão mais periférica, olha só. Mais ampla. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Lá é a cidade, ó, tem a igreja matriz, que é bem bonita, mas a gente foi lá, tava fechada, então a gente só tirou uma foto dela, depois a gente coloca aqui. Mas é uma cidade bem... Eu achei bem grande, porque eu imaginava que Orleans fosse menor. E logo ali do ladinho da recepção tem a universidade. Que até a universidade é quem controla o museu aqui, quem mantém o museu aberto é a universidade. Então, do ladinho tem o centro universitário aqui de Orleans. Então, chegamos na estrebaria. Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. A gente tava ali no engenho, que é ali em cima. E agora a gente tá aqui na estrebaria. E aqui também tem uma coisa que eu gosto muito. Jabuticaba. Olha só.
E essas aqui estão carregadas, aquelas lá não estão tanto, mas essa aqui, olha aqui, ó. Que maravilha. Vai dar muita jabuticaba. E aqui por tudo onde tu anda, tu olha para qualquer lado, é um lado mais lindo que o outro. Muito organizado. Muito bem cuidado, muito bem preservado. Pensar que ele é de 1980 e tá tudo conforme foi deixado ainda, né? Conforme o padre idealizou. Continua tudo muito bem preservado, muito bem cuidado aí pela Centro Universitário. Então, caminhando mais um pouquinho, a gente chegou na nossa parte preferida da casa, só que não, galpão de serviços domésticos. E daí depois a gente ainda reclama, né? Eu vou mostrar pra vocês o trabalho que essa mulherada passava. Então aqui o poço de água, né? Ali a bomba de água pra puxar água também. Aqui o moedor de café, hoje em dia tu aperta no botãozinho, tu moe os grãos. Aqui a máquina de lavar roupa, tu calcule ali tu a tarde inteira tocando aquele cilindro ali, ó. Pra poder lavar a louça, a roupa. Aí, mas tá chovendo, tá frio, não seca a roupa. Vamos passar na centrífuga. Calcule. Tu passando tudo, as roupinhas aqui, ó. Tudo no manual. No manual. E daí não tá, a gente reclama mais um pouco. E disso aqui, então, o que que a gente ia achar? Isso aqui era colocado no rio ou no lago, enfim. Aqui o encaixe do sabão, isso aqui ficava deitado, né? As mulheres ficavam de joelho aqui, ó, nessa parte, o sabão aqui, e elas esfregavam a roupa ali. Que tal? Acho que vamos parar a gente já pode parar de reclamar, né? Era bem mais sofrido naquela época, meu Deus do céu. E garanto que elas não reclamavam. E das roupas lá, a gente já veio assar um pão. Olha que capricho. Um forno de barro. Não bastava tudo serviço, tinha para lavar uma roupa, ainda tinha o serviço de botar fogo para fazer... Esquentar o forno. Um pão, fazer uma rosca. Olha só. Forno de barro. E agora a gente veio para a melhor parte, ó. Pelo menos para mim a melhor parte, a parte da cozinha, né? Encher o buchinho. Aqui, ó. A chaleira de ferro. E o legal dessa cozinha aqui é que ela retrata bem o início da imigração. E ela ficava fora da casa, né? Então, por que ela ficava fora da casa? Bem por causa desse tipo de fogão aqui, que a Ju vai mostrar depois na sequência, porque eles ficavam com o fogo exposto, né? Não tinha fogão a lenha que nem tem hoje em dia, ou nos lugares mais modernos que tinha fogão a lenha. Então o fogo acabava ficando exposto, e para não ter perigo de grandes incêndios, a cozinha ficava para o lado de fora da casa. Aqui tem o fogo de chão também, que era muito utilizado, e aqui era onde faziam a boia em si, né? Então era esse o tipo de fogão que existia naquela época. Isso aqui é legal. E naquela época, como também não tinha luz elétrica, né, eles se viravam como podiam. Então aqui a gente tem uma amostra aí dos lampiões, como é que eram. Esse aí eu ainda não tinha visto. Bem diferente esse tipo de lampião. Chique, né? Bonito. Bem chique. Ou saleiro também, de porongo. E quando vinha visita, que tinha que comer um pouco mais de café, aí é que tava o moedor de café um pouco maior que aquele que a gente mostrou anteriormente ali na lavanderia. E aqui o outro... Aqui um lampiãozinho menorzinho, esse é mais moderno um pouco, né? Então esse aí já é mais comum. Então tá, galera, que a gente chegou agora na casa do colono. Essa casa aqui, ela representa mais ou menos uns 30 anos depois que eles já haviam feito a imigração deles, né? Então retrata um pouquinho. Aqui já mostra o fogão dentro de casa, então um fogão a lenha aí dentro da própria residência, que traz um pouco desse charme antigo também, né? Com os bules, chaleira, tudo esmaltado, com cuidado um pouquinho maior. O legal dessas construções antigas também, que eu acho muito bonito, é essa questão do formato como elas eram feitas, né? As tapas de 30, as janelas muito amplas também, todas elas feitas de tábua. Era uma construção mais rude, mais rudimentar, mas
muito legal, muito bonita, que agrada aos olhos, né? A gente olhar uma construção tão bem feita e tão bem conservada assim é muito legal, muito nostálgico. E aqui, ó, que a gente reclama com a torneira elétrica de lavar a louça, ó. Aqui tinha que abrir a janela e no frio lavar aqui fora, ó. Pensa. Mostrando um pouquinho aqui também tem a parte da cristaleira, né? Então, os pratos, as cumbucas aí para colocar boia, chaleira, as panelas de ferro. Um rádio antigo não podia faltar, né? Um radinho para escutar uma FM. E o ferro de passar roupa, que a mulherada hoje em dia adora passar roupa no ferrinho elétrico. Naquela época tinha que botar carvão e se virar. Aqui o cilindro, então, para passar o pão, bolacha. Aí virando aqui a gente tem a máquina de costura, olha que capricho, que linda. Tocadinha na mão, ó. E uma boa mesa de colono, né? Bem grande, bem espaçosa. Faltou baralho dentro dessa gaveta agora, né? É. Normalmente era o que tinha nas gavetas, era um baralho, porque colonado não ficava assim. Retrata a questão da fartura, né? Mesa grande, família grande e bastante fartura. E a tábua de polenta também, né? Retrata bem direitinho a fartura. Então aqui a gente tem as formas, ó, de bolo. Que coisa mais linda esses açucareiros, ó. As canequinhas esmaltadas. E o bom é que vocês estão conhecendo junto com a gente, porque a gente não entrou antes, a gente tá entrando junto com vocês aqui, ó. E aqui eram os panos de parede, que era muito comum naquela época, né? Então, se existia bastante essa questão das mulheres bordarem, né? Que hoje em dia, infelizmente, se perdeu bastante esse costume. Então, existiam muitas bordadeiras, porque também se tinha que lidar com o tédio de alguma forma, né? E muitas vezes era bordando. Agora a gente vai entrar no quarto. Que é o quarto do casal, pelo visto, né? Uma capa, um bercinho pro Nene dormir. Que coisa mais linda. A cama feita de madeira. Tudo muito bem preservado. Olha que lindo esse quadro. E a fé ela era muito presente, né? Nas colonizações. Os nossos imigrantes, eles vinham com essa questão da fé muito aflorada dentro de si. Então, por todos os lugares que a gente passar voltados para a imigração, a gente vai ver a fé muito eminente. E o baú para guarda-roupa. Esse quarto tá um pouquinho mais escuro, mas tem a cama, as colchas, ó, feita de retalho. A lamparina, todo quarto tem a sua lamparina. O baú que eles usavam de guarda-roupa, né? E esse quarto aqui, então, já tá um pouquinho mais moderno. Tem o baú ainda, a lamparina que tem em todos com o seu suportezinho, seu quadro religioso. Praticamente um quadro, né? Olha que coisa mais linda. Daí esse aqui já tem o roupeiro, né? E a cama com a sua colcha artesanal. E para os dias de inverno podia faltar um pinico embaixo da cama, né? Ah, é para não ter que levantar no frio. É, não ter que levantar no frio, tem até o pinico. E esse era o ambiente, então, que eles recebiam as visitas, ó. Ó a minha visita ali, ó. Adentrando porta dentro. Que coisa mais linda. E aqui, ó, o lugar onde ficava a santinha. O rádio, né? Máquina de costura. E aqui tinha mais uma cristaleira, né? Pra mostrar as peças que tinham-se como relíquias. E as peças mais finas da casa em si ficavam onde recebiam as visitas. Expostas, né? Expostas. E aqui é a área. Aquelas varandas de fora a fora, ó. Pouco mal de vista, né? Olha só que coisa mais linda. Aqui as folhagens. folhagens. Um mate, tomava um mate. Olha só.
Então aqui a gente, no porão da casa que a gente estava, cantina. Olha só. Aqui era feito bom vinho. Como de praxe, tinha que ter um lugar para fazer um vinho, né? Para poder tomar um bicherote. Aqui uma prensa de torresmo. O que é aqui? Ah, esse aqui era um engarrafador de vinho. Que legal. A máquina de botar rolha. Outra para botar rolha. Outra, e eram Vários modelinhos. vários modelos diferentes. A balança. Parece a balança que as tia da saúde pesava a gente quando era criança, né? Bem parecido. Então aqui é a prensa de queijo. Legal essa prensa, ó. E as pipas del vino. As pipinhas. Pipa ou barril. Uhum. Ai, que lindo esse aqui, ó. Os tarrinhos. Olha a máquina de passar veneno. Que legal. E aqui as garrafas. A adega. As garrafas, garrafão. Aí era a parte boa quando cheia, né? Quando vazia. Ó, aqui então a parte de guardar vinho e cachaça. Aqui a gente tem mais uma. Aqui ficava o espaço de fermentação. Ficava não sei se é carvalho isso. E aqui deve ser de moer, né? Uhum, é a máquina de esmagar uva. Deixa eu filmar mais de longe para vocês enxergarem ela inteira. Aqui moía. Ali tem o para pisar dentro, ó. O esmagador de uva. Né, o pauoco, para que se usava o pauoco? Ó, foi escavado manualmente, era usado para guardar cereais. Uhum. E aqui também tem outra prensa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ficou muito escuro. Não dá de ver direito. Essa prensa tá meio escura, mas existe uma prensa aqui. Uma prensa aqui, ó. Aqui tem uma prensa. Aí também a gente tem um lugar para colocar, pendurar as pernas de salame, colocar o queijo. Aqui, ó. Aqui pendura-se o salame. Então, os porão das casas normalmente eram usados para isso, né? Tinha a parte do vinho, tinha a parte do queijo, do salame. Quando era feita uma carneação de porco, de vaca, era tudo utilizado o porão para poder ser feito essa lida, no caso, né? Então a gente vê, é muito comum isso ainda em algumas casas por colonização italiana, que existam este tipo de método ainda. Uma breve caminhada, chegamos no meio de transporte. Vamos ver o que tem aqui dentro. Já de início já achei um bem legal aqui pra mim, ó. Um patinete, esse aqui eu dou pé. Esse aqui eu acho que, ó, já dá de descer a lomba. Umas rodas de carreta. Roda de carreta tem bastante, ó. As cangas de boi. Esses aqui eram os arados, eu acho. É os arados de colocar nas cangas de boi atrás? Uhum. Os arados. Uhum. Aí ali já começou os arados ali de ferro, né? Que é os mais modernos. E aqui tinha umas rodas mais antigas um pouco, ó. Tem maciça ali, Isso. Né? E ali que eu falo tanto das cangas de boi estão aqui, mas não sei se vai aparecer. Olha aí, ó. Essa canga. Uhum.
Essa aqui então é a desfiadeira. Acho que é para descascar o milho. Vamos ver para que é. É folhas de palha de milho e de butiazeiros, que serviam para fazer colchões. É uma trilhadeira. Ó, 2 tipos de trilhadeira. Diferente. Ele tem as carrocinhas. Outra carroça. Aqui tem diferentes tipos de carroça. Lá tem o chassi de uma carroça com as rodas maciças, ó, que é um pouco mais antigo do que com essas rodas raiadas, no caso já de madeira, né? Então, os primórdios eram feitos com rodas maciças, que a gente vai vendo mais pra frente aqui. Uma charretinha, pro nono e pra missa. Aqui, ó. Aqui já eram as carroças um pouco mais antigas, né? Feita de palha, feita, como eu disse antes, com as rodas maciças. Carrinho de boi. Aí era pros nenê pequenininhos brincar. Cestos. As encilhas. As encilhas. Essa parte era utilizada muito nos burros, nas mulas, para poder ser transportado as cargas, né? Então se utilizava desta forma. Então, saindo dali, a gente chegou na olaria. Então, aqui é o amassador de barro com tração animal, ó. Aqui é um amassador de barro, só com tração manual. Aqui os neguinhos fazem força. E aqui a gente tem as formas, né, dos tijolos. Então aqui retrata um pouco como é que era o estilo do tijolo que tu queria. Colocava aqui nas formas. Ó, tinha até tijolo redondo. Daí para tirar o tijolo de dentro, você pisava nesse negócio aqui. Aí saía o tijolo de dentro do... Que legal. Era um torno. Quero fazer escultura. E aqui é o forno onde eles cozinhavam o tijolo, né? Assavam o tijolo. Isso aí. Então aqui a gente tá no engenho de cana. Também botava os boizinhos a girar aqui o negócio, ó. Tem que trabalhar, não tinha choro, nem gato morto. Vou moer as canas. Olha que legal isso aqui, ó. Eles colocavam as canas aqui no meio. E daí, conforme o boi ia girando, as engrenagens ali, ó, ia esmagando a cana. Ó, e aqui era feita a parte boa, ó, a cachaça. Acredito que ali, eu não sei, será que é a parte de melado, essas coisas assim? Que aqueci? Ali era o alambique. Vamos dar uma olhadinha lá o que é aqueles... Pela outra parte. É, acertei. Aqui é do melaço. De rapadura. Não, vai deixar assim depois. E aqui é a parte da serpentina. Isso aqui é onde é feita a parte da destilaria do álcool, né? Então hoje em dia ainda existe bastante dessas serpentinas por aí, mas é uma peça bem rara de se encontrar mesmo assim. Então aqui é a parte da serralheria, ó. Vamos entrar lá dentro.
E aqui, como vocês podem ver, é o lugar onde os nenê brincavam, né? A diversão era garantida no balanço. Quando os pais trabalhavam, as crianças tinham que se entreter com alguma coisa, né? Aí ficavam no balanço, faceiro da vida. E aqui a gente vai chegando na parte das oficinas artesanais, que aí traz um pouco da parte de tecelagem, sapataria, voltado para essa parte aí onde eram utilizados os dotes de cada um. E aqui então a parte da tecelagem, né? Onde se faziam os tecidos. Aqui a gente pode ver um pouquinho do tecido feito já. E como era utilizado. E aqui vemos a parte da sapataria, né, com vários tamanhos de sapato diferentes. A máquina de costura. Aqui para fazer os moldes dos sapatos em si. Aqui eles começaram a fazer uma alpargata. Mas ficou pela metade, não deu tempo. Parece que o sapateiro se foi antes de terminar a obra. Aqui é uma morsa. Era uma morsa. Aqui a gente tem os escravador, martelo, mais alguns moldes de sapato. Aqui a gente tem de tudo um pouco e muitas coisas que a gente não sabe nem para que serve, né? A gente vai lendo e vai descobrindo um pouquinho de cada um, porque é muita coisa que tem dentro desse museu em si. E aí, pessoal, só para a gente ir concluindo aqui dentro da parte das oficinas manuais, aqui era a parte da carpintaria. Então aqui eu trouxe um pouquinho, aqui tinha as brocas que eu mostrei anteriormente, então tudo aqui era essa parte da carpintaria dos moldes. Esses moldes eles utilizavam muito para fazer essas partes aqui das casas, que eram tudo feitos manuais, né? Então a gente viu lá na casa do colono lá em cima, que na varanda era tudo com umas madeirinhas ripadinhas, eram feitos manuais desta forma aqui. E aqui a gente vai adentrando na marcenaria. Então, pessoal, aqui a gente tem bastante peças que eram utilizadas na questão da marcenaria em si. A gente não conhece muito, a gente vai trazendo algumas imagens para vocês só, sem muito conhecimento, porque, como eu disse anteriormente, é bastante coisa, né? Tem parte de serra, de torno. Essa aqui é uma tupia. Uma plaina. Aqui é uma Galopa. Uma galopa. Tirar a curva da madeira. Isso aí. Aqui era uma serra. Aqui era uma serra com várias serrinhas. E aqui é uma peça bem grande, que era usada para alguma coisa também. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E aqui então temos a tafona. Aqui então, pessoal, era um pouquinho dos equipamentos manuais hidráulicos, que eram para a parte de cereais, farinha de milho, esta parte em si.
Aqui a gente tem o monjolo. Isso aí. E esse aqui era assim, ó. E entrando água ali. Quando enchia, ele baixava lá. E aqui a gente tem tudo um encanamento de água, no caso, que vem lá de cima. E aí acaba passando e indo para os moinhos. Então tá, pessoal, esse aqui foi um pouquinho da nossa visita aqui no Museu Princesa Isabel. É bem legal, muito interessante o lugar. Tem bastante coisa pra gente ver, bastante coisa que a gente não conhece. É muito legal ver tudo isso. Não tem muito o que a gente falar também, tá descrito no vídeo que a gente vivenciou aqui. É legal ver uma obra tão rica e tão bem preservada dessa forma. É difícil ver um museu ao ar livre assim. Eu pelo menos não tinha visto, eu conheço somente esse aqui. E é legal assim, a gente poder passar um pouquinho sobre como foi a colonização. Toda a nossa colonização em si foi feita dessa forma, né? Então é legal a gente vivenciar isso. É um lugar muito rico, que nem o Lucas falou, muito preservado. Cada lugar que tu olha tem um detalhe, tem alguma coisa assim que te encanta. Talvez a gente não consiga ter passado nem 50% da beleza que tem aqui por vídeo, né? É um lugar assim que enche os olhos e que, nossa, é muito, muito lindo. Isso que a gente tá aqui num dia que tá meio nublado. Imagina esse verde todo, toda essa água num dia ensolarado, né? Deve ficar 10 vezes mais lindo que já tá sendo hoje. Então eu deixo o convite para todo mundo, venham conhecer Orleans, que é uma cidade acolhedora, encantadora, e venham conhecer o Museu a Céu Aberto da Princesa Isabel. Vale bastante a pena estar aqui e conhecer aqui também. Isso aí. Então tá. Muito obrigado por acompanhar a gente nesse vídeo, né? Esse vídeo vai ficar um vídeo único porque é bastante conteúdo. Ficou bem longo. Ficou bem longo. Na sequência tem mais conteúdo para vocês apreciarem. Então tá. Tchauzinho. Tchau, tchau. Valeu.